Olá pessoal, depois de alguns vídeos mostrando como a gente faz o download e instala o RStudio, depois que a gente mostrou um pouco sobre a interface do RStudio e depois que a gente teve um vídeo mais conceitual sobre algumas definições, né, da linguagem de programação em R, agora sim a gente vai aprender um pouco do básico da programação em R, certo? Então, eu dividi aqui em 15 tópicos, tá? Eu não sei se vou conseguir falar tudo nesse vídeo, talvez tenha uma parte 2, mas nesses 15 tópicos eu acredito que vamos cobrir boa parte dos fundamentos básicos da programação em R, certo? Então eu vou começar aqui por algo bastante interessante, que é aqui no RStudio, se você for no Help, Cheat Sheets, perdão, Help, Cheat Sheets e for aqui em Browse, vai aparecer uma aba na internet. Vou compartilhar aqui. Pronto. Então, o que são cheat sheets? Cheat sheets são pequenos arquivos, pequenas páginas, 2 páginas, 1 página, tá? Que ela foi projetada de modo diagramado para mostrar determinado conteúdo, né? É como se fosse um conjunto de slides falando de uma visão geral de alguma coisa, tá? No caso da linguagem de programação, geralmente são 1 ou 2 páginas ali que vão ter os comandos básicos daquela linguagem de programação com alguns exemplos, né? Então eu acho bem legal isso aqui para quem está começando. E aqui no site da Posit, que é justamente a empresa que desenvolve o RStudio, eles liberam para a gente diversas cheat sheets que foram aí feitas por desenvolvedores, pela própria comunidade, tá? E também tem em diversas línguas, o que é bem legal. Então, vamos chegar aqui em português, aqui, ó, e tem aqui Base R. Então, essa aqui foi traduzida aqui por essa pessoa em agosto de 2020. Base R, vamos lá. Vou abrir ela aqui. Pronto. Abri. Pronto, então isso aqui é uma cheat sheet. Veja que é uma folha de referência, né? Sobre os comandos básicos do R. Então tem vários tópicos aqui cobertos. E a ideia é que a pessoa, com isso aqui, né, tenha um guia rápido aí para fazer determinadas atividades básicas dentro do R. A forma como eu estruturei aqueles 15 tópicos foi um pouco inspirado nisso aqui, tá? Não necessariamente na ordem que eles aparecem, porém eu recomendo muito quem vai começar a programar em R, baixar isso aqui, se puder imprimir, deixa sempre de lado enquanto está praticando, porque serve aí de modo bem rápido para ajudar na programação. Beleza? Então, vamos voltar aqui no R, pronto, no RStudio, e vamos começar, tá? Então, o primeiro tópico aqui é objetos. Então, a gente viu lá na nossa discussão conceitual o que são objetos, né? Que são essas entidades lógicas em que interagem entre si dentro do código e também com o código, né? A fim de desempenhar, executar no fim a tarefa no qual aquele algoritmo foi projetado. Então, dentro do R, a gente define objetos, né, de vários tipos, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu criei um objeto chamado A e nesse objeto armazenou uma variável chamada maçã, tá? Então, percebam aqui o seguinte, tem 3 elementos nessa linha de comando. Primeiro, o nome do objeto, aqui eu estou chamando de A. O segundo é esse sinal aqui de atribuição, certo? Então, sempre que eu utilizo esse sinal, ou esse igual, aqui, eu estou atribuindo um valor a um determinado objeto. Tá? Então, nesse caso aqui, nessa linha 3, o objeto A ele tem o valor maçã. Então, perceba que maçã é uma palavra, certo? Aqui no RStudio ela fica em verde,
nesse layout aqui, e eu escrevi ela entre aspas duplas. Então isso aqui foi proposital, certo? Então toda vez que você escreve uma variável que ela é um texto, você precisa colocar ela entre aspas, certo? Pode ser aspas duplas ou pode ser aspas simples, né? Aqui tem um segundo exemplo, o objeto B. Opa, aqui não vamos filar. De novo, o objeto B. E acho que eu não estou sabendo mais programar, hein? Pronto. O objeto B, ele também foi criado aqui dentro do R e ele possui aqui o valor número 2, tá? Então, dessa vez eu não escrevi entre aspas, ele fica azul aqui no RStudio e ele significa aqui agora que tem um valor numérico igual a 2, certo? Então, essa é a forma que a gente cria objetos no R. Aqui no environment, como a gente já tinha visto, ficam listados todos aqueles objetos que estão ativos nessa seção do R, certo? Então aqui a gente consegue ver que A é maçã, B é um número 2, tá? Então isso aqui são basicamente objetos dentro do R, tá? Tópico 2, variáveis. Então os objetos eles armazenam variáveis, certo? Essas variáveis elas podem ser de diversos tipos, certo? Os três principais tipos de variáveis são esses aqui, ó. Então primeira variável é do tipo character, que eu já falei, né? Então, vou colocar aqui, ó, x igual a banana, entre aspas, sempre, tá? Ou então, x igual a 256, com aspas simples. Então, coloquei aqui x igual a 256. Então, percebam aqui no environment algo bastante curioso, né? Primeiro, quando eu disse que x igual a banana, ele armazenou a variável x e atribuiu o valor caractere banana. Quando eu coloquei aqui agora que x era igual a 256, ele atribuiu um texto porque eu coloquei entre aspas, e esse texto contém o número 256, tá? Um aspecto importante aqui no R é o seguinte, se eu atribuo um segundo objeto com o mesmo nome, esse segundo objeto ele vai substituir o objeto precedente, tá? Então, é importante isso aqui para a gente usar com sabedoria e saber que não podemos definir vários objetos com o mesmo nome, a menos que essa seja a nossa intenção, substituir um pelo outro. Tá, ok? Então, aqui variável do tipo caractere, eu tenho essencialmente texto, né? Banana, ou então pode ser até um número, só que o R enxerga como texto porque eu coloquei entre aspas. Pode ser aspas duplas ou aspas simples. Já a variável do tipo numérica são essencialmente números, né? Então, ó, y igual a 256. Então, dessa vez, eu estou passando para o R aqui agora um objeto chamado y e eu atribuí a ele o valor numérico de 256. Posso atribuir também um valor com casas decimais, né? Um valor de números reais. Então, por exemplo, y é igual a 4,25. Aqui também eu chamo a atenção para um detalhe, tá? Numeração decimal no R a gente utiliza por padrão ponto, tá? Por padrão a gente utiliza ponto. Então 4,25 aqui dentro do R ele entende como um número decimal, com casas decimais, certo? Uma terceira variável é a variável lógica, né? Então variável lógica ela só tem dois valores possíveis, ou é true ou é falso, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então a sintaxe, a forma como a gente escreve, isso aqui é importante no R, é a palavra true do inglês, né? Tudo maiúsculo, tá? Ou então, deixa eu fazer aqui Z, ou então false, também tudo maiúsculo, certo? Eu posso também escrever Z igual a T, que vai funcionar, ou Z igual a F, que também vai funcionar, certo? Eu geralmente costumo escrever a palavra inteira para, enfim, ser mais explícito com relação a isso. Mas o importante é que, se você escrever inteira ou escrever somente a primeira letra, seja em maiúsculo, certo? O R ele é case sensitive, então isso significa que
Aqui, um objeto definido com a letra maiúscula ou com a letra minúscula, eles são considerados diferentes, tá? As palavras maiúscula e minúscula são diferentes aqui dentro do R. Então, esses daqui são os três tipos principais de variáveis, certo? Existem, como eu falei, outros tipos, tá? Ao longo desses vídeos, eu vou mostrando outros tipos aqui, bastante também comuns dentro do R. Agora vamos para o ponto número 3, que é a estrutura de dados. Tá? Então, aqui a gente estava sempre atribuindo, criando objetos, né, que armazenavam uma única entidade, uma única variável. Então, por exemplo, aqui o objeto A disse que era a palavra maçã, o objeto B eu disse que era o número 2, e assim vai. Usei aqui false, tá? Dentro do R, a gente pode definir objetos que contenham variáveis mais complexas, no ponto de vista da sua estrutura, certo? Então, as estruturas básicas que a gente encontra no R são 4. Tá? Então, a estrutura básica aqui, número 1, que eu vou mostrar, é um vetor. Né? Então, eu posso criar um vetor que nada mais, nada menos é do que um conjunto de variáveis do mesmo tipo, certo? Então, esse vetor ele pode ser um conjunto de variáveis do tipo texto, do tipo character, como por exemplo esse primeiro aqui, ó, RHCP names. Então, isso aqui são os nomes dos integrantes do Red Hot Chili Peppers, né? Pode ser também um conjunto de valores numéricos. Então, aqui está a idade dos integrantes do Red Hot. E aqui está um terceiro tipo de vetor, que ele pode ser composto por variáveis do tipo lógica, true ou false. Tá? Então, aqui está um teste indicando se a idade de cada um dos integrantes é verdadeira ou falsa, certo? Então, um vetor, que é o primeiro tipo de estrutura de dados, a mais simples, né, após a variável única lá, é um conjunto sempre de variáveis do mesmo tipo. Então, percebam aqui como aparece no environment os três objetos que eu criei, certo? A segunda estrutura de dados é a lista. Tá? Então, já a lista, ela está, vamos dizer assim, uma camada acima dos vetores, certo? Então, a lista ela é um conjunto de vetores, por assim dizer. Então, de forma mais prática, para mostrar, né, eu criei essa lista aqui, ó, RHCP Info. Então, RHCP Info, ele é uma lista, que no environment está dizendo, é uma lista de tamanho 3, tá? Por que de tamanho 3? Eu armazenei nela 3 vetores. Um vetor chamado nomes, que corresponde ao mesmo valor de RHCP nomes. Um outro vetor chamado idade, aqui na lista agora ele vai se chamar idade, que é o RHCP idade. Um terceiro vetor, que aqui na lista a gente chama de teste, que foi o RHCP teste. Então, essa é a sintaxe, a forma como a gente cria uma lista, certo? Então, a gente tem que colocar RHCP info igual a list, e aqui dentro do parêntese, aqui a gente vai colocar todos os nossos vetores. A gente não precisa dar um nome para esse vetor aqui dentro da lista. Ele também vai funcionar, mas eu costumo fazer isso porque fica mais organizado dessa forma, tá? Eu não mostrei aqui, mas pode ser que já tenha ficado claro, né? Para criar um vetor, por exemplo, RHCP nomes, eu coloco o nome do vetor que eu quero atribuir, coloco o sinal de atribuição, que pode ser igual ou assim, eu geralmente uso igual, e coloco a letra C minúscula e abre e fecho parênteses. Então, tudo que tiver aqui dentro é separado por vírgula, assim da mesma forma que aqui na lista, cada elemento vai ser separado por vírgula, eu coloco os meus valores, tá? Então, vamos fazer aqui. Aqui embaixo no console, eu vou limpar aqui, Ctrl L, e vou mostrar aqui o objeto que a gente criou, RHCP Info. Então, perceba que a lista é organizada dessa forma aqui dentro do R. Ela é organizada de forma 2D, como se fosse um fichário. Né? Então, nesse primeiro aqui tem nomes, e contém ali os nomes, aqui idade e aqui teste. Mas na frente eu vou mostrar como é que a gente acessa esses elementos, certo?
Terceiro tipo de estrutura de dados. Então, o terceiro tipo de estrutura de dados é a matriz, tá? O comando para criar uma matriz é esse aqui, matrix. Então, da mesma forma que eu fiz com vetores e lista, a sintaxe é matrix, abre e fecha parênteses, tá? Só que aqui dentro eu ainda tenho que passar, além do que eu quero que seja composto minha matriz, eu tenho que dizer para eles o número de linhas e o número de colunas, certo? Então, quando eu estou criando aqui, por exemplo, nesse objeto aqui, ó, RHCP Matrix, eu passei para ele aqui um vetor composto de vetores. Isso aqui também é algo bastante comum que a gente vai ver no R, certo? Então, vamos dar só uma olhada aqui, ó, vou selecionar só essa parte. Vocês percebam que eu fiz um inception de vetores, né? E quando eu fiz isso, ele meio que juntou todas as informações de todos os vetores, dos 3 vetores que eu tinha criado anteriormente, em um único vetor, certo? Então, eu criei um conjunto composto de todos os 3 vetores, certo? Então, a partir desse conjunto dos 3 vetores, eu digo que eu quero que ele crie uma matriz, tá? Uma matrix, e eu quero que essa matriz ela tenha 4 linhas e 3 colunas. Então, quando eu passo isso para o R, e aqui entra o código, ele criou aqui no nosso environment, RHCP Matrix, vou dar Ctrl L aqui no console, RHCP Matrix e vai mostrar para a gente. Então, olha aqui que interessante, ele criou justamente essa matriz, eu pedi para ele 4 linhas, então ele me deu 4 linhas e 3 colunas, certo? Então, ele criou justamente da forma que eu pedi. Agora perceba uma coisa interessante. Aqui em cima no vetor, propositalmente, eu criei de 3 tipos, né? O primeiro era do tipo texto, o segundo do tipo numérico e o terceiro do tipo lógico, certo? Quando eu criei aqui a minha lista, vocês vão ver que, deixa eu voltar, RHCP list info, percebam que eles mantiveram o tipo de variável. Então, names era sempre texto, está entre aspas, idade aqui está como número, veja que não tem nenhuma aspa, então é número, e teste está aqui, continua sendo lógico, verdadeiro e falso, certo? Já na matriz, olha, RHCP Matrix, ele converteu todos os elementos daquele vetor para character, certo? Então, ele faz isso justamente porque dentro do R, uma matriz, todos os elementos dela devem ser uma variável do mesmo tipo. Tá? Então, mesmo que eu tenha passado aqui variáveis de valores diferentes, de tipos diferentes, desculpa, objetos de tipos diferentes. No fim das contas, quando eu criei a matriz, ele converteu tudo para caráter. Então, isso vai de encontro justamente com aquilo que a gente falou da tipagem dinâmica e da tipagem fraca, né? Que a linguagem R tem. Então, isso aqui é bastante interessante como forma de exemplificar aquilo que a gente tinha falado. Então, eu vou fechar isso aqui e vamos passar para a quarta estrutura de dados, que é o data frame. Então, o data frame ele também uma estrutura em 2D, tá? Assim como a matriz, assim como a lista e os vetores. Porém, diferentemente da matriz, cada coluna no data frame ele pode conter variáveis de tipos diferentes, certo? Então, isso aqui vai se assemelhar muito a um layout de uma tabela do Excel, de uma planilha do Excel, em que cada coluna ali pode conter variáveis diferentes, certo? Até no Excel, cada célula, na real, pode ter variáveis diferentes. Aqui no R, cada coluna ela pode ter variáveis de tipos diferentes. Então, eu vou criar aqui o data frame. A sintaxe é sempre a mesma, RHCPDF igual data.frame. E aqui dentro eu vou passar cada um dos vetores que vão compor as colunas. Então, cada vetor aqui vai ser uma coluna dentro do meu data frame, certo? É muito semelhante à lista. Também eu poderia colocar aqui nomes, como eu fiz com a lista, né? Idade e teste. Então, quando eu coloco isso aqui,
vai ser justamente o nome das colunas que vai conter dentro do meu data frame. Então, vou dar Ctrl Enter aqui. Percebam que ele criou aqui, ó, RHCPDF. Vou mostrar aqui, RHCPDF no console. E olha lá, nomes, idade, teste. Certo? Então, ele criou justamente uma estrutura de forma tabular, contendo as 4 linhas e as 3 colunas. Tá? Então, existe um atalho aqui no RStudio que a gente consegue visualizar determinados objetos. Tá? Então, quando eu criei um data frame, imediatamente ele reconheceu aqui que isso é uma estrutura tabular e criou esse íconezinho aqui. Então, se eu clico nesse ícone, ele abre aqui um painel de visualização. Então, eu consigo ver aqui também essa mesma tabela, né, de modo mais fácil. Tá? E aqui ele até mostra algumas características, né, aqui embaixo no rodapé desse painel. Tem 4 entradas, então as entradas são as linhas e 3 colunas. Tá? Com a matriz também eu consigo fazer a mesma coisa, e ele vai dizer aqui também, ó, 4 entradas, 3 colunas. Certo? Com a lista é um pouco diferente. Ele mostra dessa forma aqui. Certo? Ele coloca o nome da lista aqui e aqui cada um dos vetores que tem dentro da lista. O vetor em si não tem esse tipo de visualização, mas a parte de lista você já consegue. Certo? Então a gente criou aqui um data frame RHCP-DF. Tá? Então, como é que eu comprovo que cada um dessas colunas do meu data frame ele realmente contém variáveis de tipos diferentes, tá? Então, existe um comando no R, uma função chamada str. str é a abreviação aqui de structure, então ele vai me mostrar a estrutura do meu dado. Então, se eu colocar rhcp-df dentro de parênteses, aqui é uma função, tá? Então, a função ela tem sempre essa sintaxe. Se eu colocar o meu objeto aqui dentro, ele vai me mostrar a estrutura desse objeto. Então, RHCPDF, a estrutura é essa aqui. Ó. Ele já me diz que é do tipo DataFrame, esse objeto. Contém 4 observações, que são as linhas, e 3 variáveis, que são as colunas. Então, aqui ele vai listar todas as variáveis. A primeira a gente está chamando de nomes, e ela é do tipo ó, CHR, character. Depois é uma segunda coluna, que a gente chama de idade, e ela é do tipo numérica. E a terceira é a coluna chamada teste, que ela é lógica. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, str RHCP matrix, ele já vai me dar que é uma matriz. Aqui ele vai dizer que tem 4 linhas, 3 colunas, e todos aqui são em valores, ele coloca sequencial, né? Mas percebam que aqui ele diz, ó, character, tá? Então posso fazer isso também para uma lista, ó. Deixa eu apagar aqui, str rhcp info. Então ele vai dizer aqui, ó, que esse objeto é do tipo lista, ele contém 3 entradas, 3 índices nessa lista, e aqui ele coloca character como nomes, idade numérico e teste lógico. Então ele conserva cada elemento dentro da lista, conserva o tipo de variável. Né? E por último aqui, que eu não tinha mostrado, é o vetor, né? Por exemplo, RHCP nomes. RHCP nomes. Então, quando eu dou Enter, ele vai dizer que é um vetor do tipo character, vai me dar o comprimento desse vetor, desse conjunto de dados, que vai até 4, e aqui ele vai me dar uma preview, né, desse vetor. Tá? Se tiver muitos elementos nesse vetor, ele vai mostrar até um certo limite, tá? Mas ele vai conter todos eles de qualquer forma. Então, utilizando essa função aqui, str, ela mostra para a gente a estrutura do nosso objeto, certo? E uma segunda função também bastante interessante para a gente analisar, para a gente conhecer a estrutura do nosso objeto, ela se chama class. Então, se eu colocar aqui class RHCP idade, por exemplo, idade, ele vai dizer que é numérico. Então, a classe desse vetor, o tipo desse vetor é numérico, tá? Quando eu coloco class RHCP info, ele já vai me dar outra informação que é lista. Então, isso aqui é um objeto do tipo lista. Tá? Quando é vetor, ele omite a palavra vetor e já diz logo qual é o tipo de variável que contém aquele vetor. Né? Se eu colocar classe RHCP matrix, ele vai me dizer que isso é um objeto do tipo matriz ou array.
são bastante similares aqui dentro do R. E se eu colocar class RHCP DF, ele vai me dizer que é uma estrutura do tipo data frame. Então, com essas duas funções, str e class, a gente consegue compreender melhor a estrutura dos nossos objetos, certo? Então, passamos aqui o ponto número 3 de estrutura de dados e vamos passar por coordenadas. Então, esses objetos que são bidimensionais ou de uma dimensão só, a gente consegue acessar através de um sistema de coordenadas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha lista RHCP Info e quero acessar somente o primeiro elemento dela, que seria o índice nomes, tá? Não é o primeiro elemento dentro do índice nomes, é o primeiro índice, o primeiro vetor que tem dentro da minha lista. Então, eu utilizo o número correspondente à posição desse meu índice dentro do colchete. Então, quando eu faço RHCP info dentro do colchete, ele só vai me dar o primeiro. Aqui embaixo ele só me deu o primeiro. Se eu nomeei aquele índice, como por exemplo eu fiz aqui na idade, né? Eu posso colocar ao invés do número correspondente à posição do índice, o nome dele. Então, RHCP info idade, e ele vai me mostrar também, certo? Percebam o seguinte, que se eu der um class, deixa eu fazer aqui embaixo, vamos pegar RHCP idade e um class, tá? Coloquei isso dentro e eu quero saber qual é a classe desse resultado daquele comando que eu fiz. Então, é lista, certo? Se eu colocar aqui também estrutura str, ele vai me dizer que é uma lista de um elemento, ele diz qual é o elemento e idade. Então, quando eu faço esse tipo de busca por coordenada em uma lista, o resultado vai me retornar exatamente uma lista, certo? Mas e se eu não quiser que ele me retorne uma sublista? Eu quero que ele me retorne novamente o vetor que constitui aquele índice da lista. Então, para isso, eu uso dois colchetes ao invés de um só. Então, RHCP info 2, ele vai me dar o vetor com a idade, tá? Então, para mostrar aqui para vocês, ó, eu vou puxar o comando anterior, é só colocar a seta para cima, tá? Ele vai voltando aqui como um histórico. RHCP info str, e ele me diz que é um vetor do tipo numérico, certo? Se eu colocar, posso colocar também class. Oh, vai lá, volta aqui, class, e ele vai me dizer que é também um vetor do tipo numérico, tá? Ou então também posso colocar pelo nome do índice, né? Idade, que ele vai me retornar como um vetor. Então, existem essas duas diferenças aqui quando a gente fala de lista, com relação à forma como você quer o resultado da sua busca. Se você quer como uma sublista ou se você quer como aquele vetor, correto? Uma segunda forma de você buscar aqui já para data frames, tá? É utilizando esse cifrão aqui. Então, esse cifrão aqui, ele seleciona a coluna específica do meu data frame. Então, por exemplo, se eu quero só a coluna RHCP nomes, desculpa, a gente renomeou como nomes, né? Como nomes, ele vai me retornar aqui um vetor, tá? Um vetor, ele já retorna direto um vetor com os valores daquela coluna, tá? Se eu quiser fazer RHCP df idade, ele vai me retornar aqui também um vetor só com as idades. Então, aqui no RStudio tem essa facilidade, né? Quando eu estou falando de um vetor, ó, se eu colocar RHCP-DF e habilito o cifrão, ele já vai me listar aqui quais colunas que eu tenho no vetor. Então, isso aqui é uma facilidade do RStudio, né? Posso selecionar direto aqui teste e rodar aqui, ele vai mostrar lá embaixo a coluna, os valores da coluna teste como um vetor. Tranquilo? Então, essas aqui são as formas de busca. E se eu quero buscar um elemento dentro de um data frame, de uma matriz, de um vetor, de uma lista, como é que eu faço? Tá? Então,
sempre utilizando os colchetes. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar buscar elemento específico dentro de um objeto. Então, eu posso buscar, por exemplo, aqui dentro do objeto RHCP idade, vou mostrar, era um vetor numérico, tá? Então, eu posso colocar aqui, se eu quero somente o segundo elemento, eu coloco entre colchetes número 2. Então, ele vai me dar somente o segundo elemento, certo? Se eu quero o primeiro, do segundo ao quarto elemento, então eu vou colocar entre dois pontos aqui, do segundo até o quarto. Isso aqui quer dizer do segundo até o quarto. Do segundo até o quarto, tá? Se eu não quero um intervalo contínuo, eu quero, sei lá, o primeiro e o terceiro, aí eu tenho que fazer aquilo que a gente viu na programação funcional, que é composição de funções. Então, eu tenho que criar um vetor com as posições que eu quero buscar dentro desse vetor, certo? Então, é uma função dentro da outra. Então, nesse sentido aqui, eu coloco 1,3, tá? Então, lembra como é que a gente cria um vetor? Coloca um C e dentro do parênteses os valores separados por vírgula. Então, eu quero o primeiro e o terceiro elemento desse vetor aqui, RHCP idade. Quando eu mostro aqui, ele me deu justamente o primeiro e o terceiro elemento. Tá ok? Para a matriz, a mesma coisa. E para data frame também, tá? Só que como a matriz do data frame ele tem linhas e colunas, então a forma de representar é um pouco diferente. Vou pegar aqui a minha matriz, ó, RHCP Matrix, vou mostrar ela lá embaixo. RHCP Matrix para a gente ver. Pronto, então vamos dizer que eu quero pegar a idade do Flea. Então a idade do Flea ele é na posição linha 2, coluna 2. Então, para pegar a coordenada da matriz, eu coloco dessa forma aqui. Linha primeiro, coluna depois, separado por uma vírgula. Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me dar a idade do Flea, que é 61. Se eu quiser pegar se a idade do Shed é true ou false, então eu venho aqui, ó, RHCP Matrix, coloco entre colchetes, a linha correspondente ao Shed é o 4, e a coluna do teste é a 3. Então, 4 e 3 vai me dar ali que é falso. Então, a idade do Chad Smith não é 72 anos, hein? É 62. Então, a gente vai depois substituir aí. Numa lista também é possível fazer isso. Então, ó, deixa eu ver aqui, deixa eu só salvar isso aqui para ficar legal. Vetores, matrizes, ok. Data frame também, vamos fazer logo no data frame, ó. Também é o mesmo sistema da matriz, então linha e coluna. Se eu quero a segunda linha e a terceira coluna, o elemento que está na segunda linha ou na terceira coluna, eu coloco assim. Deixa eu só rememorar aqui, ó, RHCPDF, que é justamente o teste da idade do Flea. Então é true, ele tem realmente 61 anos. Se eu quiser colocar, por exemplo, tanto na matriz quanto nos data frames, eu posso fazer assim também, ó, RHCP DF, e eu quero todos os elementos da coluna 3. Então, ele foi lá, vai mostrar tudo, tá? É bastante semelhante ao que a gente faz aqui com o cifrão. Então, no data frame eu consigo fazer assim ou assim, tá? Se eu quiser somente a linha 2, então RHCPDF, linha 2, e deixo a segunda parte aqui vazia. Tá? Então, quando eu dou Ctrl Enter, ele me dá só a linha 2. Beleza? Vou colocar aqui só coluna, toda a coluna, data frame e matrix, toda a linha, data frame e matrix. Matriz, não sei porque eu falo matrix. Em lista, como é que funciona? Então, a gente tinha lá RHCP info. Assim, vocês viram que eu busco um elemento da lista, né? Se eu colocar com um colchete só, ele me retorna uma sublista. Se eu colocar com dois colchetes, me retorna como um vetor, assim. Mas e se eu quiser, somente a idade do John, por exemplo? Então aqui eu tinha todo o vetor idade, mas se eu quero a idade do John, o John é o terceiro da lista, eu coloco aqui, ó, 3. Então quando eu faço isso aqui,
Ele me dá só a idade do John. Então, para a lista, o acesso é diferente. Primeiro, eu coloco entre colchetes aqui. Acho que funciona também com colchete simples, hein? Deixa eu ver. Não, tem que ser com obrigatoriamente duplo. Olha aí. Então, primeiro eu retorno o meu índice da lista como um vetor e depois eu consulto qual a posição do vetor que eu quero acessar. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, RHCP info 1 e 4, qual é o nome do quarto integrante do Red Hot Chili Peppers? Chad, certo? Então, vou colocar aqui, ó, lista para listas, certo? Legal, objeto, não precisa ser em português de Portugal. Legal. Fechando aqui essa parte, a gente vai entrar em operadores. Então, isso aqui também eu dividi em algumas etapas, tá? Vamos começar por operadores de atribuição. Então, quando eu falei atribuição, isso vem lá do primeiro, que foi quando a gente define os objetos, tá? Então, quando a gente atribui um objeto dentro do R, a gente utiliza determinados operadores. Então, o clássico é ou igual ou isso aqui como representando uma seta para a esquerda, né? Então, eu posso colocar aqui um novo vetor, estou criando um novo vetor, que são os instrumentos que cada um toca. Então, RHCP instrumentos, coloquei ali, tá? Eu também posso colocar dessa forma, utilizando, deixa eu mostrar aqui, né? Vamos fechar, RHCP instrumentos. Ele está aí mostrando um vetor de caracteres com os instrumentos. Se eu fizer assim, com esse símbolo de seta, ele também vai funcionar, ó, RHCP instrumentos, deu o mesmo valor, tá? Perceba que eu estou colocando sempre o mesmo nome do objeto, ele vai substituindo. Eu também posso colocar a seta virada para a direita. Então, primeiro eu digo o conteúdo e depois eu digo o nome do objeto, tá? Então, aqui eu fiz a mesma coisa, RHCP instrumentos, e ele vai me dar o mesmo valor, tá? Essa terceira opção aqui é raríssimo, raríssimo das pessoas utilizarem, é muito mais comum você primeiro dizer o nome do objeto e depois a composição dele, do que o contrário, certo? Percebam que aqui também tem um operador de outro tipo, que é como se fosse a seta assim ou a seta assim, né? Opa, ou a seta assim. Esse tipo de operador aqui, ele serve como quando a gente está trabalhando com funções, certo? Então, quando eu estou criando um objeto dentro de uma função, se eu quero que aquele objeto saia de dentro do escopo da função, ou seja, saia do ambiente da função e vá para o meu environment, vai para cá, eu tenho que utilizar essa forma aqui de atribuição, certo? Se eu quero que ela fique somente dentro do atributo da função, certo? Que ela não vá para o meu environment, eu faço somente com um menor que aqui, e é como se fosse definir um objeto normal. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver depois quando a gente criar uma função, ao longo dos vídeos aí, como utiliza isso. Né? Então, esse é o primeiro tipo de operador, que são os operadores de atribuição. Aqui, isso aqui eu não mostrei, né? Mas, como por exemplo, lembra lá que a gente viu que a idade do... Deixa eu colocar aqui, RHCPDF. Então, aqui, ó, a idade do Chad Smith está 72 e eu coloquei aqui que era falso, né? Ele tem 62. Então, como é que eu posso substituir um elemento específico dentro de um vetor, né? Então, lembra como a gente acessa uma coluna, né? RHCP idade 4, porque eu quero somente o elemento 4 da coluna idade. Então, opa, aqui, RHCP idade 4, eu vou chamar agora de 62, tá? Agora, 62. Então, quando eu fazer assim, RHCPDF, percebam que agora mudou aqui. Desculpa. Deixa eu fazer aqui de novo. Deixa eu corrigir aqui. Vamos recriar aqui esse data frame, rapidão. Recriei o data frame, tá? RHCP idade, RHCPDF. Pronto. Recriei esse data frame. Vamos voltar lá. Então, se eu quiser acessar o quarto elemento da coluna idade, a gente viu como é que era,
né? É só colocar aqui o nome da coluna. E agora eu quero atribuir, alterar o valor que está lá. Então, aquele elemento, agora eu quero que ele seja 62. Quando eu coloco aqui, RHCPDF, agora ele está 62, não mais 72. E, consequentemente, eu tenho que alterar aqui, que agora não é mais falso, agora é true. Né? Então, vou fazer uma alteração de outra forma, RHCPDF, eu quero alterar a linha 4, coluna 3. Tá? Quem é a linha 4, coluna 3 é o teste da idade do Chad, que é falso. Então, eu quero agora dizer que é true. True. Legal? Então, vou salvar aqui, tá? Isso também funcionaria para matriz, para vetor, para lista, tá? Da mesma forma que a gente acessa aqui as coordenadas individuais, eu posso atribuir um novo valor específico àquele elemento que eu acessei, certo? Então, é assim que a gente faz a atribuição. Vou até marcar assim, ó, para ficar mais legal, né? Mostrar que pode fazer com igual assim. Beleza, então, segundo operador, são os operadores aritméticos. Então, quando eu quero fazer operações matemáticas, aqui é bem simples, lembra muito um calculador de computador. Então, ó, 10 mais 5 é 15, 9 menos 6 é 3, 4 dividido por 2. Eu posso fazer com ou sem espaço, tá, gente? Aqui, se o espaço não estiver dentro das aspas, ele não é considerado como um caractere, tá? Ele só é considerado como um caractere se ele estiver dentro das aspas. Então, 4 dividido por 2, por exemplo, ó, vai dar aqui 2, tá? Isso aqui é para potenciação. Então, 2 elevado ao quadrado, 4, tá? Então, toda vez que eu quero fazer uma potenciação, eu utilizo esse símbolo aqui. E o que são esses outros dois aqui? Também é pouco utilizado, mas quando, por exemplo, eu quero um módulo de uma divisão, isso é, o resto de uma divisão que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, aqui 9 dividido por 4, ele tem que ter resto, né? Então, vai me dar o valor do resto, que é justamente 1. Tá? E se eu quiser o contrário, se eu quiser o valor inteiro, né, o número inteiro referente àquela operação de divisão. Então, eu coloco aqui, ó, porcentagem barra porcentagem. Então, 9 dividido por 4, o inteiro, a resposta inteira seria 2, certo? 9 dividido por 4, 2 e resta 1. Então, esses aqui são os operadores matemáticos, tá? Para eu tirar a raiz quadrada, existe uma função, na realidade, que é SQRT. Então, SQRT de 81, ó, 9, tá? Então, isso aqui é a raiz quadrada. Log também, ó, log, aqui eu posso escrever a base, né? Log de 2, por exemplo. Log de 3 na base 2, ó. Log 3 na base 2 é 1,58. Tá? Então, eu tenho várias formas de vários operadores matemáticos, né? Os básicos são esses, e outros tipos de operações matemáticas. Já existe uma função própria. Legal? Operadores relacionais. Então, esses aqui são os operadores que vão mostrar, vão avaliar a relação entre duas variáveis, né? E vão retornar sempre uma resposta lógica. Tá? Então, por exemplo, 62 é maior que 52? Então, quando eu faço isso, ele vai me dizer que é verdadeiro. De fato, 62 é maior que 52. Aqui, ó, 62 menor que 52, falso, porque não é verdade. Né? Eu também posso fazer maior ou igual, que aqui é verdadeiro, aqui é menor ou igual. Aqui é igualdade, tá? Então, quando eu coloco apenas um igual, eu estou atribuindo um valor a um objeto. Né? Se eu colocar dois iguais, aí sim é o sinal de igualdade matemática. Tá? Então, 62 igual a 52, não. E aqui é o sinal de diferente. Então, 62 é diferente de 52, eu tenho que colocar exclamação igual. E aí vai dizer que é true. Tá? Então, esses aqui são os operadores relacionais. Existem também outros dois operadores que são bastante interessantes. Esse aqui é o in. Então, quando eu quero perguntar se uma variável, um elemento de uma variável, ela está contida dentro de um vetor, por exemplo, eu coloco esse operador in. Então, vamos ver aqui, ó, a lista dos nomes do RHCP, tá? Opa, desculpa, nomes. Agora eu tenho que alterar tudo.
RHCP nomes, né? Então, Anthony, Flea, John e Chad. Então, a minha pergunta aqui foi, John, que é o texto, né? O elemento John está contido dentro desse vetor aqui, a coluna nomes. Então, quando eu faço isso aqui, é true, certo? Então, esse operador aqui, ele foi criado para facilitar justamente o uso dessa função aqui, chamada match. Então, ele faz a mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar match John com o vetor red hot df nomes, ele vai me dizer lá 3. Percebam que ele vai me dar respostas diferentes para a mesma pergunta, né? Aqui ele disse que 3 porque John é o terceiro elemento desse vetor. Então, usando a função match, ele vai me dar justamente a posição em que ocorre o match, né? E não se é verdadeiro ou falso, se tem ou não match, né? Então, ela, vamos dizer assim, é mais detalhada, tá? Só para vocês verem aqui um resultado falso, né? Jake não está dentro dos nomes dos integrantes do Red Hot. Então, Jake in RHCPDF names, nomes, falso, tá? Ele não está. A mesma coisa aqui o match, ó. O que é que vai acontecer se eu der um match? Agora sim, né? Isso é uma pergunta legal. Como não tem, o que é que ele vai me retornar como resultado? NA. Então, NA aqui para o R significa não atribuído. Não tem. Vazio, como se fosse vazio, certo? Aqui seria mostrando esse outro operador aqui, que é o operador de me dar a resposta inversa do resultado, né? Então, sempre falando aqui de lógica, né? Se eu disse que Jake não contém aqui, o nome do Red Hot, ele me deu falso. Se eu uso no começo o operador de colocar a resposta contrária, ele inverte o falso e coloca a verdadeiro. Tá? Então, às vezes eu quero o contrário da minha resposta, certo? Às vezes isso acontece. Já com match, ó, ele vai me dar NA do mesmo jeito, porque como NA é vazio, não tem, então o contrário de não tem também é não tem. É basicamente isso. Por isso que ele dá NA, tá? Já os operadores lógicos, tá? São esses daqui, tá? Então, o comercial ou o ou, que é esse símbolo aqui chamado pipe. Geralmente fica ali perto do enter do teclado, tá? Então, aqui o operador ele avalia se as duas expressões, uma de cada lado, elas são verdadeiras. Então, se isso aqui for verdadeiro e se isso aqui for verdadeiro, ele me retorna true. Ó, opa, false. Porque aqui, ó, 54 é maior que 70? Não. 61 é maior que 70? Não. Então é falso. Um true seria esse aqui, ó, 54 menor que 70 e 61 menor que 70. Então isso aqui sim é verdadeiro, tá? Aqui eu coloquei as outras condições, falso, falso, tá? Só para a gente testar. Com ou, a mesma coisa. Então aqui ele avalia se isso ou isso aqui é verdadeiro. Então, nesse primeiro caso, nem esse lado aqui é verdadeiro, nem esse lado é verdadeiro. Então ele vai me retornar falso, tá? Já esse aqui, ambos os lados é verdadeiro. Então ele vai me dizer que é verdadeiro, né? E assim vai. Ó. Aqui, somente o da direita é verdadeiro. O que é que ele me retorna? Verdadeiro, porque era esse ou esse, né? E esse aqui, somente o da esquerda é verdadeiro. Ele também me retorna true, porque o da esquerda era de fato verdadeiro. Então, isso aqui são os operadores lógicos. E quando tem dois és assim, ou dois ou, né, simultaneamente. Então, isso aqui são operadores lógicos de e e de ou, porém de forma curto-circuito, que chama. Então, isso aqui é útil quando a gente está testando dentro de funções, tá? Ou quando a gente está fazendo alguns outros tipos de operações. Mas, basicamente, é o seguinte, ele vai avaliar logo o primeiro aqui e se já não for true, ele já coloca falso, sabe? É uma forma mais rápida, computacionalmente falando, de fazer isso aqui. Mas o resultado tende a dar o mesmo, tá?
A única diferença é a seguinte: quando eu estou trabalhando com vetores. Então, por exemplo, eu criei aqui um vetor x e aqui um vetor y, tá? São dois vetores lógicos, ó. Vou mostrar ele aqui embaixo para vocês, ó. X igual a true, falso e true, e y falso, verdadeiro e verdadeiro. Então aqui eu posso também fazer essa interrogação entre dois vetores. Ó. X e y são verdadeiros entre si, então quando eu faço isso aqui, ele vai me retornar uma resposta com o número de elementos igual aos vetores de entrada. Ele vai avaliar par a par. Então, o primeiro elemento do vetor da esquerda e o primeiro elemento do vetor da direita são iguais, ele vai me responder isso. Nesse caso é falso. E o segundo também é falso. E o terceiro são iguais. Então é true. Tá? Isso aqui eu não consigo fazer quando eu uso o operador de curto-circuito. Ele vai me dar um erro. Tá? Não consigo fazer. Agora, testes sem ser com vetores eu consigo. Legal? Então, esses daqui são os tipos de operadores que a gente tem no R. Tá? Então, nessa primeira etapa aqui, a gente concluiu esses 5 primeiros. Vimos o que é um objeto, como a gente define um objeto no environment, a gente entendeu os tipos de variáveis, né? Os mais básicos. A gente viu algumas estruturas de dados, vetor, lista, matriz, data frame. A gente viu como a gente acessa cada elemento nessas estruturas de dados também, bastante interessante. E a gente viu aqui os operadores, né, de atribuição, aritméticos, relacionais, tá? E lógicos, né? Então, isso aqui já cobre bastante coisa do básico, né? Eu vou deixar essa outra parte aqui, esses outros tópicos para uma parte 2, para não ficar tão longo. Mas é isso aí. Vamos continuar, que tá bastante legal.